certo, eu preciso achar essa maneira de calcular o gradiente, pode ser o método do gradiente, né? E aí eu vou ter essa noção de backpropagation, né? O que essa noção dá, né? Isso aqui eu estou calculando o gradiente em um determinado, com relação a algum determinado peso, né? Ou a derivada, né? Com determinado peso, né? A derivada da função de custo com relação a algum peso. Isso aqui eu expresso pela regra da cadeia, né? Mas o que eu quero dizer aqui, né? Eu quero expressar o valor o valor que eu vou ter para cada pequena alteração num parâmetro, né? Então, eu fiz uma pequena alteração no peso, como que vai ficar o meu gradiente, né? Como é que vai ficar a minha função de custo, no caso, né? Então, eu posso escrever dessa maneira, né? Para um outro peso, mesma coisa, né? Esses dois aqui, você pode até pensar que seria como se eles cortassem, né? E ficaria só isso daqui, né? Isso ajuda a pensar, né? Então, para um determinado peso, W1, como é que vai ser alterada a minha função de custo, né? Então, ela vai depender da alteração no output, e dado o meu output, a alteração no nó anterior, e dado esse meu nó, a alteração do peso, né? Então, é um efeito em cadeia, né? Até faz jus aqui a regra da cadeia, né? Dado o meu input, vou fazer uma certa alteração, né? No caso W1 vai fazer uma alteração em Z1. Z1 vai fazer uma alteração no Y chapéu, né? Que é o valor estimado. E isso vai mudar também o valor da função de custo, né? E a gente pode fazer isso para cada peso, né? Certo, então vamos falar sobre treinamento das redes neurais. Como diz aí a imagem, né? Treinamento é difícil. Por que ele é difícil, né? Veja só essa superfície, né? A superfície que eu tinha mostrado antes, você conseguiria ver uns 2 mínimos locais, um valor pequeno de mínimos. Essa superfície aí, nesse landscape, você está vendo uma função de custo para uma rede neural com milhares de parâmetros, né? Não lembro se é milhares ou milhões, mas é um valor muito grande de parâmetros, de pesos, né? E aí, o que acontece, né? Eu posso começar, dependendo de que lugar eu começar, eu posso ou cair no meu mínimo, ou eu posso cair em um ponto que não tem nada a ver, né? Então, a gente olhando essa imagem já vê que seria legal cair aqui, né? Essa é a ideia, né? Então, dependendo do lugar que eu começar, eu comecei aqui. Aí eu vou fazendo o método do gradiente, vou cair num num outro mínimo local, que está muito longe do meu mínimo global, né, no caso, né? Então, com o aumento da dimensionalidade da minha rede neural, né, quanto mais parâmetros, mais camadas, mais tudo, vai ficando mais difícil de calcular essa função de custo, né? Achar realmente o treinamento e otimizar os parâmetros, né, os pesos, né? E isso fica muito claro aqui, né? Então, como eu disse aqui, né, fica exposta a dificuldade para praticar o decaimento de gradiente, visto que é uma grande quantidade de mínimos locais, onde o cálculo iterativo do gradiente poderia cessar o treinamento, né? Eu poderia acabar o treinamento antes de chegar de fato no mínimo que eu quero, né? Então, a gente entra nesse caso de otimização de função de custo, né? Então, lembrando que essa é a expressão, né? Eu vou atualizar o meu peso de acordo com uma determinada taxa de aprendizado e o valor do gradiente, né? No caso, vou subtrair disso, né? Então vou andando na direção contrária do gradiente. E isso daqui eu acho que eu já meio que falei antes, né? Preciso ser cauteloso na hora de escolher a minha taxa de aprendizado, porque se eu tiver um valor muito alto, então vamos supor, eu comecei aqui nesse ponto vermelho. Se eu tiver um valor muito alto de taxa de aprendizado, vamos supor, um valor absurdo, né? Passei para cá. Então eu já ultrapassei o meu mínimo, que é onde eu queria chegar, né? Se eu tiver um valor muito baixo, minha interação vai ser muito devagar, né? Então tem que ser muito cauteloso para convergir de maneira interessante, né? Não muito abrupta, né? E para isso a gente tem a possibilidade de taxas de aprendizado adaptativas, né? Isso é o próximo tópico, né? Algo muito
interessante, porque a taxa de aprendizado ela pode se adaptar à superfície, né? Então, se eu tiver uma superfície muito grande, eu posso escolher uma taxa de aprendizado que seja em conformidade com o tamanho dessa superfície, né? Então, ela se adapta à superfície. É isso que eu vou falar aqui, né? Então, os valores de taxa de aprendizado não são mais fixáveis, né? Eles podem alterar de acordo com a superfície. E vai depender do quão grande é o gradiente, do quão rápido o aprendizado está acontecendo, o tamanho dos pesos, e entre outras coisas, né? Aqui tem alguns algoritmos de decaimento de gradiente possíveis, né? Esse SGD é Stochastic Gradient Descent, né? Decaimento de gradiente estocástico. E também tem esses outros que são famosos, né? Para redes neurais. Exceto o SGD, todos eles são de taxa de aprendizado adaptativas, né? Então no SGD a minha taxa de aprendizado não é adaptativa, ela é fixa, né? Independe da superfície, né?